Vamos dar início a mais um encontro do canal Segredos da Mente. O título de hoje, A Magia do Universo Espiritual. Faz parte da coleção Aula em Casa. Este é o vídeo de número 8. Hoje é dia 26 de junho de 2020. Esse tema vai nos permitir trazer conhecimentos e informações sobre o universo espiritual. A maioria das pessoas tem uma enorme dificuldade de entender o que é a vida após a morte. Realmente, por falta de uma literatura mais detalhada e completa, as pessoas têm dificuldade de entender o que acontece nesse plano, nesse ambiente, nesse universo espiritual, porque nós não temos um corpo físico e as pessoas têm dificuldade de entender o que é viver nesse ambiente. Então, o nosso propósito é esclarecer exatamente isso. Vamos utilizar uma linguagem de fácil acesso e eu espero que a gente consiga atender este objetivo. Vamos fazer uma abordagem sobre a própria vinda de Jesus ao nosso ambiente, que é o universo matéria. E ele próprio afirmou: vocês não são desse mundo. Na casa do meu Pai há várias moradas. E várias outras afirmações que Jesus fez sobre a vida após a morte, através de parábolas. Ou seja, a Bíblia, o Novo Testamento, é muito rico nessas afirmações que Jesus fez sobre o plano, sobre a vida no plano espiritual. Bem, nós vamos tentar dar a vocês uma conotação seguindo a linha científica e também um pouco da linha metafísica, porque muita coisa não tem como provar, mas pelas experiências nossas, vivenciadas nesses últimos 25 anos, e eu poderia dizer a vocês que o que vamos falar aqui realmente é uma verdade, eu diria, fantástica. É muito bonita, realmente. Eu gostaria de fazer uma colocação com relação a um cientista, um grande estudioso francês, em 1924, de Broglie. Ele postula a natureza ondulatória dos elétrons. Em seu estudo, na sua tese, ele introduz a teoria de ondas de elétrons, que inclui a teoria de dualidade onda-corpúsculo da matéria. Eu estou iniciando a aula de hoje fazendo essa colocação
porque vamos explicar os conceitos básicos sobre o universo matéria, o que vem a ser de fato esse universo matéria. Se vocês entenderem o que vai ser colocado sobre o universo matéria, vai ficar muito fácil vocês entenderem como as coisas acontecem e ocorrem no plano espiritual. E tem uma lógica muito grande. É uma lógica que realmente desperta e chama a atenção. Então essa tese de de Broglie, em 1924, nós estamos falando praticamente de 100 anos. E qual é a apresentação desses conceitos? Preste atenção nessa transparência. Então nós vamos falar de transmutação. Ou seja, a matéria se transforma em luz e a luz se transforma em matéria. Então vejam bem, se isto aqui é de fato, ou seja, é um fato, e isso acontece que ao desacelerar a luz, que é um espectro, aqui ondas eletromagnéticas, tem aqui uma parte que chamamos de luz visível, outras são ondas eletromagnéticas. No momento em que é possível desacelerar a velocidade dessas ondas de energia, essas ondas eletromagnéticas, você pode obter a matéria. Se, no entanto, você tem condições de acelerar a velocidade disso que nós chamamos de matéria, nós temos condições de transformar a matéria em luz. Então, esse conceito de matéria, que até então nós tínhamos, é totalmente diferente desses conceitos de hoje, inclusive do século XXI, que já está bem sedimentado devido aos conhecimentos avançados da mecânica quântica. Eu estou fazendo essa introdução principalmente para aqueles que têm pouco conhecimento sobre mecânica quântica e ainda não pararam para pensar e refletir sobre essa possibilidade, que isto de fato acontece. Isto é um fato. Considerando então esta possibilidade como sendo uma verdade, eu farei então a seguinte pergunta: o que é a realidade? O que vem a ser a realidade então para nós? No momento em que matéria se transforma em luz, luz se transforma em matéria, o que então é a realidade? O que nós, de fato, seres humanos, vivemos, experienciamos nesse mundo da matéria?
Então, o conceito de realidade, ele precisa estar claro para nós, nesse ambiente do universo matéria. O que é realidade? Então, a realidade é tudo isso que a gente visualiza, mantemos contato, pegamos, sentimos. Esse mundo, nosso planeta, isso que é visível, isso nós temos como a nossa realidade. Aqui moramos, vivemos, criamos os nossos filhos. Então esse mundo real é aquilo que é palpável, é aquilo que nós podemos tocar. Então, partindo desse princípio, eu diria que o conceito de realidade é relativo ao ambiente, ou seja, o universo, no qual a mente está inserida. Eu estou dizendo então para vocês que estamos inseridos nesse mundo, nesse planeta, nesse universo matéria. Então, o conceito de realidade é relativo para este ambiente, para este universo, porque nós, seres humanos, que somos seres espirituais, vivenciando uma experiência num corpo físico, este corpo físico pertence a esse universo matéria. Então, isto é a nossa realidade. Então, tudo que nós vivenciamos, tudo que nós conhecemos, tudo que nós podemos fazer, realizar, construir, porque estão ou têm como base as nossas verdades, aquilo que nós acreditamos. Então, no momento que eu acredito que eu sou capaz de fazer isso e eu faço isso, você faz, nós fazemos, nós construímos algo, construímos o mundo. Então, dentro desse contexto e em função dessas verdades, desses conhecimentos científico e tecnológico, nós vamos construindo, mudando, alterando a realidade. Mas o importante é que o conceito de realidade ele seja entendido como algo relativo a esse ambiente no qual a mente está inserida. Isso que eu quero que fique claro para vocês. Então, este é o mundo que nós vivemos. Nós temos nossas moradias, o ambiente, a natureza, a energia elétrica, o meio de transporte. Isso é uma verdade para nós. Nós não duvidamos disso em momento algum. Então, a realidade, em sendo relativa, é um produto mental construído e estruturado com um conteúdo de verdades existente na mente. É o que eu acabei de dizer. Aquilo que está em nós, na nossa mente, na nossa consciência, é que constrói, tem a capacidade de construir esse mundo, construir a nossa realidade. Então, dentro disso, a realidade do universo matéria é formada por infinitos estados quânticos. Eu vou exigir agora de vocês que prestem atenção para que vocês possam entender. Eu vou chamar de uma nova linguagem, para ficar mais fácil
para que a gente possa conversar dentro de um contexto que vai facilitar o entendimento de tudo que eu quero passar para vocês. Então, primeira coisa, o que é o estado quântico? Eu vou definir para vocês. Então, o estado quântico é todo e qualquer quanto de energia, vou aqui colocar para facilitar, compactada, para compactar a energia possível. Eu não estou entrando nesse mérito ainda. Eu quero que vocês entendam o conceito. Compactar, ou seja, eu estou colocando uma quantidade de energia num determinado volume, e essa energia compactada, não importa o grau de compactação, eu chamo isso então de um estado quântico. Então, esse conceito de estado quântico é preciso ficar claro. Então, é todo e qualquer quanto de energia com densidade energética superior a zero. Eu estou dizendo, então, que a energia livre, a energia pura, eu estou definindo que a densidade dela é zero. Qualquer produto que surge do aumento da densidade saiu de zero, eu chamo isso de estado quântico. Então eu posso dar exemplo de vários estados quânticos, para ficar fácil para vocês. Eu posso dizer que um átomo é um estado quântico. Eu posso dizer que um elétron é um estado quântico. Eu posso dizer que um copo de vidro é um estado quântico. Eu posso dizer que o planeta Terra, ele é um estado quântico. Então não importa a dimensão ou quanto de energia aquilo tem ali confinado, não importa. É tudo uma questão de conceitual, para ficar fácil o entendimento. Por exemplo, o meu corpo é um estado quântico. Quando eu olho sozinho, o coração é um estado quântico. O fígado, rins, uma célula, uma bactéria, uma proteína, é um estado quântico. Ok? Isso é muito importante. Esse entendimento para facilitar a nossa conversa. Então, a realidade no universo matéria, ela não é construída instantaneamente. Então, veja bem, nós estamos falando de que tudo desse universo matéria, tudo que nós usufruímos, chamamos isso de matéria, ou seja, estados quânticos dos mais diferentes níveis. Só que essa matéria, como eu disse lá no início, de Broglie, é que esta matéria, ela pode se transformar em pura energia novamente e depois retornar a ser matéria. É um ciclo, né? Isso pode acontecer. E de fato é o que acontece. Então veja bem, o átomo é o divisor de águas entre o universo matéria e o universo que eu vou chamar
de universo espiritual, só para começar a ficar um pouco mais claro para vocês. Tudo ok? Então ele é um divisor de águas. Só que o próprio átomo, ele, como eu disse, é um estado quântico, e ele tem componentes, exemplo, o próton, o nêutron, formam um núcleo do átomo. E o próprio próton também é um estado quântico, que é formado de outros pacotes de energia, que também chamamos de estado quântico. Ou seja, isso que nós temos aqui no universo matéria nada mais é do que pacotes de energias organizadas que exercem uma determinada função para que seja construído tudo isso que nós chamamos de matéria, a nossa realidade. Então, da mesma forma que isto foi construído partindo da mais pura energia e chegou nesse estado, que é esse universo que nós estamos inseridos, matéria, isso também pode retornar à sua origem. Essa é a mensagem que eu quero que fique claro para vocês. Então, realidade, dentro desse conceito, que eu tinha dito a vocês aqui na transparência anterior, que a realidade do universo matéria não é construída instantaneamente. Por quê? Devido ao elevado valor da densidade energética quântica dos estados quânticos que pertencem a esse universo. Ficou claro? Devido ao elevado valor da densidade energética quântica. Então aqui, explicando um pouco melhor. O que vem a ser, então, densidade energética quântica? É um conceito teórico necessário, que eu introduzi para entendermos o que ocorre no processo de formação da matéria. Então, veja bem, quando eu falo de densidade dentro do plano da matéria, densidade igual a massa sobre volume, m sobre v, a densidade energética quântica, que eu estou representando aqui, é igual a um quanto de energia, que seria aqui uma correlação com a massa, dividido pelo volume quântico, ou seja, o volume do estado quântico. Esse é o entendimento que eu quero que vocês tenham. São conceitos teóricos. Bem, dentro dessa linha de raciocínio, então, nós podemos dizer o seguinte: quanto maior a densidade energética quântica, maior é o quanto de energia primordial participante do processo interativo de formação de um estado quântico. Então, procure entender isso. Se eu tenho uma elevada densidade energética quântica, para que isso aconteça, eu tenho que ter um grau muito grande de compactação da energia primordial que participou do processo, que é a energia primordial que eu disse lá no início, que a densidade energética quântica dela é zero. Então, se hoje, no universo matéria, eu tenho um estado quântico, vamos pegar uma barra de ferro de um determinado tamanho, não importa quanto, uma barra de ferro. Essa barra de ferro, o que ela
ela representa, o que ela transmite para nós em termos de informação? Que para ela ser formada e atingir essa densidade que o ferro tem, esse peso, essa massa, há necessidade de um volume muito grande de energia, com densidade zero, que foi num processo interativo de aglutinação até atingir esse ponto que nós estamos aqui pegando agora, sentindo, e chamamos isso de realidade. Realmente isso é real. Eu pego, eu sinto o peso. Tá claro isso? Bem, agora vamos pegar esse mesmo raciocínio que eu acabei de expor. Vamos falar sobre a realidade no universo espiritual agora. A realidade no universo espiritual, ela é construída instantaneamente devido à baixa densidade energética quântica da energia primordial. O que significa isso? Significa que o processo de construir a realidade, seja no plano espiritual, ou seja no plano da matéria, o processo é o mesmo. A matéria-prima é a mesma. É isso que precisa ficar claro. A única diferença é que a densidade energética no plano espiritual, ela se aproxima muito da densidade energética da energia primordial que dá origem a tudo. Ou seja, a densidade energética no plano espiritual, ela está muito próxima de zero. Ficou claro? Se ela está muito próxima de zero, significa que a realidade do ambiente do universo espiritual, por possuir uma densidade energética muito baixa, próxima de zero, ela é perfeitamente, vamos dizer assim, maleável. Você consegue, vamos dizer, com muita facilidade, mudar o estado, o estado quântico daquilo que apresenta para você como realidade. Entenderam? Então veja bem, vamos trabalhar isso um pouco mais. Em sendo a consciência espiritual um ser pertencente ao universo espiritual, que eu chamo também de universo quântico, a realidade ela é atemporal, ou seja, não existe no passado ou no futuro, ela se dá apenas no quê? No tempo presente. Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte: devido a essa densidade energética no plano espiritual ser muito baixa, eu estou afirmando que a realidade no plano espiritual, ela existe em função daquilo que você tem como verdade em você, ou seja, aquilo que o espírito, a alma, a consciência espiritual tem como verdade dentro dela. O que não é diferente também no mundo da matéria.
o mundo que existe, ele foi construído com base nas nossas verdades, aquilo que nós conhecemos, sabemos, acreditamos. No plano espiritual, mesma coisa. A diferença é a densidade energética. Como a outra, no espiritual, se aproxima de zero, eu consigo alterar toda e qualquer realidade no plano espiritual no momento que eu mudo as minhas verdades. No plano da matéria, eu não consigo com tanta facilidade, porque a densidade, a compactação da energia é muito grande e não é fácil quebrar isto, romper essas conexões. Conseguimos fazer, conseguimos romper, claro, mas precisa ter muito conhecimento. Isso vamos discutir mais na frente, para que isso aconteça. Então, dentro dessa linha de raciocínio, a realidade instantânea existe somente no universo espiritual. Realidade no ambiente espiritual somente é vivenciada pontualmente e em consonância ao padrão vibracional do ser espiritual. Então veja bem, se isso então, essa realidade ocorre dessa forma, se o ser espiritual ele tem um padrão vibracional numa frequência muito elevada, o que significa? Como já foi dito nos vídeos anteriores, ele está dentro de um padrão positivo. Se ele tem um padrão, uma frequência vibracional muito baixa, ele está dentro de um padrão negativo. Veja a relação que existe com o plano matéria. A matéria, ela tem um padrão vibracional elevado? Não, não tem. A matéria vibra, mas devido ao alto grau de compactação energética, ele não é percebido, é difícil, mas os átomos estão tudo ali vibrando, os elétrons, tudo vibra, é vida. No plano espiritual, essa compactação sendo muito baixa, como nós acabamos de dizer, você consegue então, devido à natureza do ambiente e a característica do ser espiritual, você consegue criar realidades em fração de bilionésimos de segundo. Mudar. É esta a grande diferença. Só que no momento em que você, como ser espiritual, construiu essa realidade está sendo construída com base naquilo que você sente, naquilo que você tem como verdade. Nos mais diversos conceitos. Você é capaz de construir exemplo no plano espiritual. Uma casa? Pode. Vai falar, mas como é que eu construir uma casa no plano espiritual? A sua verdade, o seu conceito, você tem a noção, a ideia de uma casa. Eu quero uma casa assim. No momento que esta imagem que você cria dentro de você é uma verdade para você, a energia primordial vai dar a você exatamente isso. Porque quem tem a capacidade
de movimentar essa energia primordial é justamente o quê? São seres pensantes que têm a capacidade de querer, desejar, de sentir. É assim que funciona o processo. Eu diria que é fantástico, é bonito. Agora, no momento então que você entende, no momento que você compreende todo esse processo, aí sim nós vamos entender e compreender com mais clareza ainda o que é evolução espiritual e o porquê da necessidade de se evoluir espiritualmente. Então, a evolução espiritual é uma trajetória evolutiva de uma consciência espiritual, é um processo que visa a transformação da sua essência, aquilo que ela tem como verdade, que tem início e necessariamente tem que ser concluído. Então, a evolução ela teve um início, um começo, e ela tem que ser concluída. Em que tempo? Não sei. Depende de você. Depende de cada um de nós. Então, a trajetória evolutiva de uma consciência espiritual é concluída quando a mesma reúne todas as condições necessárias para vivenciar um padrão vibracional elevado, que a coloque em condições de estar em perfeita sintonia com o Criador. Leiam isso de novo. Leiam, por favor. A trajetória evolutiva de uma consciência espiritual é concluída quando a mesma reúne todas as condições necessárias para vivenciar um padrão vibracional elevado, que a coloque em condições de estar em perfeita sintonia com o Criador. Então imaginem vocês, uma consciência no plano espiritual, repleta de verdades de baixo padrão vibracional. E quando eu estou falando de verdade, de padrão vibracional, eu estou falando de qualidades não essenciais. Eu estou falando de raiva, de mágoa, de tristeza, de angústia, de menos-valia, usura, ganância. Ou seja, ela está no plano espiritual e estava no plano da matéria. Adquiriu tudo isso na condição de um ser humano. Perdeu o corpo físico, morreu, subiu para o plano espiritual. Ela mudou em alguma coisa? Não. Então a sua mente, sua consciência está repleta com as mesmas verdades que ela vivenciava aqui na condição de um ser humano. Significa então que a realidade dela vai ser exatamente igual àquilo que ela tem dentro de si. E se não é coisa boa, a realidade dela não vai ser coisa boa. Se os rancores, as mágoas, as tristezas, as angústias ficaram incorporadas, tudo isso, todo esse lixo ficou incorporado dentro desse ser espiritual, ele vai viver uma vida de dor e sofrimento no plano espiritual. Porque será? Ele vai dar a ele o que ele tem dentro de si. Isso não vem de outro lugar, vem dentro dele próprio.
Então, esse entendimento precisa ficar claro. Então, o início da trajetória evolutiva de uma consciência espiritual não se dá no plano espiritual, mas sim no plano da matéria. Porque no plano da matéria tem como você iniciar a sua trajetória evolutiva. Mas no plano espiritual não tem jeito. Então, o início da trajetória evolutiva de uma consciência não se dá no plano espiritual, pois este plano não oferece condições necessárias para que a transformação da essência da consciência ocorra. Por quê? Porque, em sendo aquilo baixo padrão vibracional, num ambiente onde tudo acontece instantaneamente, a realidade acontece imediatamente, fração de bilionésimos de segundo, porque não tem tempo, o processo é atemporal, o indivíduo não consegue e nem tem tempo para refletir sobre aquilo que ele está vivenciando. Porque o processo acontece imediatamente. É como se ele entrasse em loop, vivenciando aquela dor, aquele sofrimento, sem parar. O processo não para. Então, não tem como o indivíduo, o ser espiritual, a alma, né? Essa consciência espiritual, fazer as devidas correções necessárias, porque o ambiente não oferece essas condições devido à baixa densidade energética. Está claro isso para vocês? Pode parecer um pouco complexo, mas é tudo também a questão de costume, né? A gente vai acostumando com a linguagem, talvez para aqueles que nunca ouviram isso, fica um pouco difícil. Mas assistam esse vídeo, né, mais vezes, para que realmente vocês possam absorver isso. Então, é o que eu acabei de dizer, né? Evolução espiritual. Tem que existir necessariamente um tempo entre o vivenciar o conteúdo emocional e as alterações de sua essência e do ambiente. O plano matéria permite isso, devido à elevada densidade energética. Então, o plano matéria, universo matéria, ele existe e foi erguido para atender essa necessidade do ser espiritual. Estando ele em desequilíbrio, em desarmonia, e se não existisse o plano matéria, ele não teria condições de evoluir, de corrigir, fazer as devidas correções necessárias. É isso que eu quero que vocês pensem. É isso que eu quero que vocês reflitam. Porque se fala muito em evolução espiritual, mas sem dar uma informação ou ter um conceito consistente do que de fato acontece no plano espiritual. No momento que você sabe exatamente o que acontece, fica muito mais fácil para você fazer as suas escolhas e, inclusive, promover as correções que você precisa dar enquanto você está aqui vivendo. Porque eu digo a vocês, quem cria o seu inferno é você. Quem cria o seu céu é você. Então, no momento em que você vivenciar a vida pós-morte, ou seja,
perder o corpo físico, com muita dor e sofrimento, a responsabilidade é sua, total sua. Isso aqui é claro. Isso que você precisa entender. Não é que Deus é vingativo, nada disso. Por que eu pus aquela transparência, a primeira com relação a Jesus? Era justamente a mensagem que ele passou. A casa do meu pai tem muitas moradas. Não acumule riquezas nesse mundo, porque vocês não são daqui. Construa algo que realmente seja eterno, uma vida eterna de paz e felicidade. As parábolas de Jesus, elas foram muito, mas sim, de uma clareza tão grande. É algo divino. Mas, estando nós aqui nesse ambiente, no plano aqui da matéria, esse universo, a gente é com a questão cultural, né? A gente que acha que esse que é o certo, é isto aqui, essa vida é única. Nada. Precisamos quebrar esses conceitos realmente para que algo de bom aconteça em cada um de nós. Eu acredito que isso que eu acabei de dizer tudo agora vai ajudar vocês, mas precisa que vocês também ajudem, né, a si mesmo, no sentido de refletir e pensar sobre tudo que foi falado aqui. Tudo. Vocês podem, inclusive, direcionar perguntas, né? Nós temos o programa Perguntas e Respostas, sobre dúvidas. Pergunta que vocês quiserem dentro dessa linha de raciocínio, eu teria o máximo prazer em responder a vocês. Faria, né? Inclusive, eu faço um vídeo específico para isso. Então, coleção Aula em Casa, ela tem o objetivo de apresentar os conceitos teóricos. Vocês estudam e as dúvidas, façam perguntas, tá ok? Procurem difundir esses conhecimentos, né, para os amigos, para as famílias, e com certeza tem que fazer uma profunda transformação na vida. E você só faz essas transformações quando você tem certeza de que o que você está fazendo é correto, né? Porque senão fazer por fazer não tem muito sentido. Bem, eu agradeço a atenção de todos. Espero que isso tenha realmente contribuído para o crescimento de vocês. Muito obrigado e até o próximo encontro.